Estou aqui numa das ruas do Porto, um Porto que tem sido uma cidade nos últimos anos que, no meu entender, a regressar aos tempos de 2002, 2003, que eu já vivia aqui e considerava o Porto um Porto triste, cheio de, na altura, muitos arrumadores, que eram arrumadores por causa da droga e da pobreza, e que hoje vemos no Porto a dormir nas entradas dos prédios, e em grupos, individualmente, enfim, uma tristeza que contrasta com o turismo, com a riqueza, com os bons carros, as boas noites. Por exemplo, ainda ontem à noite passeava no Porto, um Porto louco de entusiasmo, de juventude, muitos restaurantes, muitos bares, que lado a lado com pessoas alcoolizadas deitadas no chão, ou pessoas a pedir, e as ruas, muitas delas, em zonas centrais do Porto, cheias de cartões, onde depois os cartões, que são os seus pequenos ninhos, onde as pessoas depois vão, estes sem-abrigo, vão dormir. Esta minha mensagem e esta minha gravação é inspirada no seguinte: em 2002, 2003, o Porto tinha um programa, um projeto, que era o Porto Feliz, em que tinha uma frase mais ou menos assim: não dê nada, nós damos por si. No sentido de contribua desta maneira, não alimente o problema. Eu creio que um dos grandes casos do problema da delinquência e dos sem-abrigos não é o problema da guerra da Ucrânia, ou dos imigrantes de leste, ou até de África. As pessoas migram. E naturalmente que migram fugindo de situações difíceis para países ou áreas ou geografias que as protejam. Mas as protege, e essas pessoas isso é uma migração saudável. E não é provavelmente isso que me preocupa. O que me preocupa a mim é a delinquência, os sem-abrigo, que estão a viver da rua, dependentes exatamente desse estado de vida, e nós, por uma questão de carência, de pena, que não consigamos lidar com esses sentimentos em nós mesmos, damos. E isso parece que é um descargo de consciência. Nós damos qualquer coisa e parece que nos sentimos melhor. Mas nós estamos efetivamente a alimentar o problema. Nós não devíamos dar nada. Porquê que nós não devíamos dar nada? Vamos deixar essas pessoas morrer à fome? Morrer em desgraça? Não. Primeiro, eu acho que na sociedade em que nós vivemos, num mundo tão desenvolvido na Europa e em Portugal, ninguém morre à fome. Há sempre um bocadinho de comer em qualquer lado. Depois nós somos uma geografia moderna, contemporaneamente preparada, estruturada, cheia de IPSS para ajudar estas pessoas. Elas têm a de querer ser ajudadas. Não falta em Portugal instituições de solidariedade social ou outras, de voluntariado, preparadas para acolher estas pessoas. Só que elas não saem da rua para isso, por muitas razões. E nós alimentamos isso com 1 euro aqui, 2 euros acolá, alimentamos isso. Mesmo o serviço de voluntariado, que vai levar sacos de comida à noite, e eu vejo muito no Porto, eu creio que isso, pode ser polémico o que eu vou dizer, mas eu creio que isso é mais para ajudar quem dá do que provavelmente quem recebe. As pessoas parecem que precisam de fazer o voluntariado para se sentirem melhor. Nós deveríamos fazer o voluntariado, sim, mas direcionado à erradicação das pessoas da rua. Faz sentido alimentarmos pessoas que dormem na rua. Reparem nisto, as pessoas dormem na rua e nós vamos lá alimentar-lhes, dar-lhes a comida e é para elas continuarem a viver na rua. Não faz sentido nenhum. A Câmara Municipal e outras entidades têm que tirar as pessoas da rua. Como é que vamos querer que as pessoas saiam da rua se vamos lá alimentar essa rua? Não dá. Literalmente. Porque o país moderno está preparado para ajudar essas pessoas. Estive há dias em África, num passeio, não fui provavelmente fazer nada de concreto, vim triste, porque sim, aí não está o país estruturado para ajudar essas pessoas. Pronto, a gente fica sensível porque realmente não tem instituições provavelmente ditas para preparar, para trabalhar e para acolher essas pessoas. Mas Portugal tem. Por isso, nós não deveríamos alimentar o problema. Nós estamos a dar droga aos drogados. Nós estamos a dar a coisa à dependência. E deveríamos preparar isso. Se pudermos ajudar estas pessoas, é a tirá-las da rua forçosamente e com um cuidado. É que eu acho que essas pessoas estão dependentes da rua por alguma razão, psicologicamente falando. Naturalmente que estão dependentes, podem estar dependentes em álcool, em droga. E isso, sim, mas eu creio que isso muitas vezes é uma consequência de algo psicologicamente muito forte. Num país como o nosso, que tem uma taxa de desemprego muito baixa e, portanto, há trabalho para todos, e ainda bem que temos os migrantes que vêm ajudar a nossa economia, o nosso trabalho, porque nós somos cada vez menos,
Porquê que, havendo capacidade de trabalho, essas pessoas não saem da rua para trabalhar? Há qualquer coisa nelas, psicologicamente falando, que não as deixa dar o salto da rua para a sociedade normal. Elas não estão a conseguir enfrentar a sociedade normal. E possivelmente porque têm pequenos traumas que não lhes permitem encarar a vida com a lucidez e com a sobriedade que ela precisa. Há qualquer coisa psicologicamente falando nesses indivíduos que não os tira da rua. Mas nós não deveríamos alimentar isso. E portanto a minha mensagem hoje é dizer assim: eu não dou e não dou de coração aberto. Não dou com uma intenção muito clara. É que eu não posso alimentar o problema.